Começa agora o Praxis, o podcast da Fabapar. A teologia trazendo luz à vida e à prática cristã. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Praxis. Que alegria ter aqui você com a gente, ouvindo mais um episódio. A gente tem um convidado muito especial que já participou de episódios junto com a gente aqui. Inclusive ele esteve lá no início da nossa caminhada de podcast e ele vem aqui para conversar um pouquinho, ele já vai se apresentar, mas a ideia é nós conversarmos hoje sobre o papel legal da igreja, né? Lembrando que eu sempre dou um gostinho aqui do que eu estava pensando sobre o título, mas às vezes eu mudo depois que eu gravei. Então talvez você esteja lendo um título para ter clicado no episódio e eu estava falando aqui que é outro, mas vai ser alguma coisa nesse sentido aí. Espero que seja útil e relevante para você. É um assunto que ele mexe com o meu coração, ele pauta muito a minha vida ministerial, né? Além de conduzir o podcast aqui do Praxis, eu tenho uma função pastoral, tenho uma função missionária também numa outra organização, mas espero que o papo seja muito legal. Você tem sido relevante o Praxis para você? Não deixa de compartilhar, ativar as notificações para você não ficar não perder nenhum episódio e tá sempre junto com a gente semanalmente com o nosso Praxis da nossa querida Fabapar. E outra, se você ainda não conhece a Fabapar, acesse nosso site fabapar.com.br e você vai também conhecer todos os nossos cursos, muito daquilo que a gente conversa aqui, muitos dos nossos convidados são nossos professores, então é uma ótima oportunidade para você crescer e se desenvolver pessoalmente, ministerialmente e academicamente aqui na nossa faculdade também. Mas vamos lá, Leandro, pastor Leandro, se apresente para nós, explica um pouquinho o porquê que você está aqui para a gente conversar sobre o assunto. Um prazer estar contigo, Thiago, hoje, um prazer estar participando de mais um episódio do Praxis. Realmente nós já estivemos em outras oportunidades e é um equipamento, algo muito legal que tem sido utilizado, que vocês têm feito o uso da tecnologia para alcançar tantas pessoas, né? Isso é muito legal. Então, meu nome é Leandro Duarte Borges do Canto, eu sou advogado por formação, sou pastor, atuo, né, na parte jurídica da faculdade, também dou aula na faculdade, na disciplina de Teologia e Direitos Humanos. Então, quando nós falamos a respeito dessa vinculação entre o direito legal, a justiça e a igreja, isso acaba também fervilhando o meu coração. Então você não é o único que está animado aí com essa temática. Estamos juntos nessa e espero que os ouvintes também gostem desse bate-papo. Show, que legal, Leandro. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu vou iniciar com uma frase que é um jargão quando nós vamos falar sobre religião e sociedade, né? E que eu queria tentar, junto com você, desmistificar um pouquinho essa frase, essa afirmação e a maneira como nós temos usado ela na sociedade. Que é, nós vivemos num país onde o Estado é laico. E, normalmente, esse argumento ele vem para uma circunstância, uma situação, aonde nós queremos, de alguma maneira, proibir ou coibir falas religiosas em ambientes públicos. Então, vou dar um exemplo que eu tenho muita vivência, né? Para quem está conhecendo aqui o podcast a primeira vez, eu trabalhei muito tempo, né? Com escolas, me envolvi com escolas públicas, com trabalhos e projetos com escolas públicas, né? Acho que eu não falei meu nome, né? Você viu na legenda aí, se você está com a gente já há algum tempo, também viu, mas me chamo Thiago Vercelino, pastor Thiago Vercelino. Mas vamos lá. Então, eu trabalho com escolas. Então, um exemplo bem clássico é, porque o Estado é laico, significa que eu não posso falar de Deus nas escolas. Minha frase aqui não é uma tentativa de advogar o privilégio de, a partir de agora, todo mundo tem que permitir eu falar de Jesus nas escolas, lá, e pronto. Não. Mas é como a gente usa essa frase, né? Ou em vários outros ambientes. Não podemos falar de Deus porque o Estado é laico. Não podemos falar de Jesus porque o Estado é laico. Leandro, essa é uma compreensão correta? Ou
usar o argumento do Estado laico nessas circunstâncias é um uso correto desta lei, que de fato está lá, né, na lei, você vai dizer onde é que está aí, mas dizendo que o Estado é laico? Veja, Tiago, essa construção desse conceito de laicidade do Estado é um conceito que nós precisamos fazer uma construção um pouco maior para a gente poder chegarmos a essa conclusão, né? Então, o que acontece? Se nós lembrarmos de como que as coisas funcionavam, traçando uma linha do tempo, então precisamos fazer um comparativo entre o que é hoje e o que é lá atrás para nós entendermos essa transição e entendermos onde nós queremos chegar. Então, vamos voltar um pouco ao tempo em que Moisés, na criação daquele povo que Deus tinha separado, Deus tinha escolhido, ele acumulava em si mesmo algumas funções. Então, ele acumulava, por exemplo, a função de gerenciamento do povo, a condução geral do acampamento, né, uma função bem administrativa. Era quem, de alguma forma, apresentava as leis que Deus estabelecia, então ele estabelecia uma função legislativa. Era quem também julgava as infrações do povo, então ele estabelecia uma função judiciária. Era quem fazia intercessão a Deus pelo povo, então numa função religiosa, especificamente como sacerdote, mas também era quem recebia as orientações da parte de Deus, né, para passar para o povo. Então, também numa função religiosa, mas mais no tocante a uma questão, um desempenho de profeta, né? Então, essa mistura de diversas funções era algo que nós verificamos, está registrado na Bíblia Sagrada, tudo que a gente verifica que realmente aconteceu. Por que eu estou falando disso? Para trazer para hoje. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos um Estado que se divide em 3 funções estatais: legislativo, executivo e judiciário. São 3 poderes da República Federativa do Brasil em que nós verificamos. Tá, Leandro, beleza, você falou entre executivo, legislativo e judiciário, deu o exemplo de Moisés, que acumulava em si essas 3 funções, mas você também falou a respeito de Moisés, que tinha uma função religiosa. Aonde que está a religião? Exatamente esse é o ponto. A religião, ela não faz parte do Estado. E aí nós entramos efetivamente nesse conceito de Estado laico. Porque, até mesmo por conta da etimologia dessa expressão laico, diz respeito àquilo que é mundano, aquilo que não é sagrado, aquilo que, de alguma forma, não se vincula com o sagrado. De modo que a construção disso, que se origina lá no século XVIII, né, justamente em virtude daqueles movimentos iluminismo e tudo mais, que fazem dos primeiros direitos surgidos ali, que era um direito em que você afastava a intervenção do Estado na atividade dos particulares. Então você está fazendo a construção no seguinte sentido: eu tenho o direito de manifestar a minha crença, seja ela qual for, sem que o Estado intervenha nisso. Então o Estado não pode me dizer, por exemplo, trazendo novamente para a história do Brasil, né, o Estado não pode me dizer que existe uma religião oficial, como nós tínhamos até então na Constituição, lá atrás, nas primeiras constituições do Brasil, que o Brasil era um país católico, né? Então, a partir de então, com essa construção, com essa vivência, o Estado ele tem que fazer as funções típicas estatais, né, vinculadas a esses 3 poderes que hoje nós vemos estabelecidos. E nessa perspectiva, não é apenas e tão somente o Estado deixar de interferir, seja ele para impor uma determinada religião, ou seja, para dizer como que eu preciso me regulamentar, como que a minha religião precisa estar regulamentada, como que a minha religião tem que fazer, como que são os ritos que eu tenho que praticar na minha religião para que eu esteja vinculado a um Deus ou não, esteja vinculado a algum tipo de divindade ou não, possa crer de uma forma, possa praticar o meu culto. Então, hoje, nós temos um Estado laico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado, não pode dizer o que eu devo fazer, mas 2, ele não pode me impedir de fazer algo. Então, além do que dizer que eu não posso pregar, falar sobre Jesus, como o exemplo que você deu, falar sobre Jesus nas escolas, porque o Estado diz que eu não posso fazer isso por conta de não haver uma doutrinação, mas ele também não pode me impedir de falar de Jesus onde quer que eu esteja, entende? Porque a questão do Estado laico, ele pressupõe e ele reconhece esse direito
é meu, o direito das pessoas que professam a religião que eu professo, as pessoas que creem da mesma forma do que eu, mas ao mesmo tempo tem um ditado que é muito comum, né? Você que gosta dos ditados aí e começou a fala nesse sentido, que é assim: o meu direito começa onde termina o seu. Então, nessa perspectiva, a minha crença, eu posso acreditar em qualquer coisa, eu não posso ser obrigado pelo Estado a nada, mas eu também tenho que respeitar da mesma forma o diferente, eu tenho que respeitar outras religiões. E o Estado também tem que me respeitar, tem que me garantir, tem que garantir o meu culto, mas ele também tem que respeitar o outro, tem que respeitar a crença do outro, tem que garantir o culto do outro. Então, é mais ou menos nessa linha que nós trabalhamos, Thiago. Então, a gente pode pensar, né, usando ainda a argumentação para tentar clarear bem para a galera que está ouvindo a gente, dizer que o Estado é laico, ele pode... depende se o uso que a gente está fazendo da frase ele está certo ou não. Porque se eu estou falando de Jesus nas escolas e eu estou transparecendo, seja voluntariamente ou involuntariamente, que aquilo é o certo, né? E eu estou falando em nome da escola, por exemplo, que é um órgão estatal, né, seja municipal ou estadual, eu estou de fato infringindo o princípio e o valor de um Estado laico, né? Eu lembro quando pastoreei jovens e adolescentes, nós tínhamos um projeto numa escola municipal e esse projeto ele era de atividades extracurriculares. E a escola, por ser gratuito, né, ela permitia que nós utilizássemos a dependência da escola para tanto fazer aula de jiu-jitsu, balé e futebol. E nós tínhamos essas atividades dentro da escola, o turno da escola acabava às 5 e pouquinho, e nós logo começávamos as atividades, e os alunos que estudavam de manhã voltavam para a escola, e os alunos que estudavam à tarde ficavam para essas atividades. E é interessante que a gente orava ao final. Não tínhamos uma fala, mas nós orávamos no final dessas aulas. E eu lembro que bem poucos pais começaram a reclamar disso. Porque meu filho não sei o quê, tal. E eu lembro, e não tem problema, tá? Você dizer que eu estava errado aqui, tá? Mas eu vou dar o exemplo porque tô aqui, porque você é o entendido do assunto. Eu lembro que um argumento que eu usei na época com a diretora, porque ela começou a ficar preocupada, diretora, se você me permite, eu vou falar com esses pais com a maneira mais amigável do mundo, mas a gente pode explicar que esse trabalho que está sendo ofertado pela escola, ele é voluntário, no sentido ele não é curricular. A criança ela não é obrigada a participar. E como ela não é obrigada a participar, então se de fato esse caráter religioso da oração no final é um empecilho para ela não precisa participar. Se não for um empecilho, ela pode participar. Eu falei, diretora, com certeza esse pai teria muita razão se nós estivéssemos na aula de matemática, que é a obrigação da criança estar na escola, orando com ela. Ela ficou meio assim, mas ela permitiu. E eu conversei foram 3 pais, né? Nós tínhamos um universo de 80 alunos, mais ou menos, no projeto. E 3 pais. Eu conversei com os 3 pais. E foi interessante que os 3 ficaram, assim, meio ressentidos. Sabe aquele meio arisco? Sabe? Querendo dar uma alfinetada, uma espetada, assim. Sim. Mas interessante que os 3, pelo privilégio do filho e da filhinha participarem das atividades, eles não tiraram as crianças e nós continuamos fazendo a oração. Depois de quase 2 anos, finalzinho de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, nós achamos que a gente poderia dar um passo a mais na evangelização desses alunos, e daí nós, por estarmos conhecidos no bairro, nós tiramos as atividades da escola. Obviamente o futebol perdeu, porque a quadra não tinha, a igreja não tinha quadra, mas as outras atividades nós conseguimos continuar, e daí a gente foi lá para a igreja e fizemos tudo nas dependências da igreja. Aí sim, a gente tinha a total liberdade de falar do amor de Jesus para as pessoas. Leandro, eu agi corretamente? Isso é um bom exemplo de como lidar com o Estado laico, seja na escola ou seja em qualquer outro lugar? Veja, Thiago, essa questão dessa separação
ela não é tão preto e branco, não é aqui começa, aqui termina, não, as coisas não são tão claras às vezes, porque nós precisamos reconhecer que nós, enquanto pessoas, temos as nossas crenças pessoais que são distintas muitas vezes das quais as instituições que nós representamos ou atuamos ou desempenhamos algum tipo de atividade. E eu vou te dar um exemplo paralelo que não tem a ver com igreja, só para nós compreendermos bem essa questão. Semana passada, eu participei de uma sustentação oral do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, em uma das câmaras cíveis que lá tinha, e quando do início da sessão, a desembargadora que era presidente, que estava presidindo aquele ato, pegou e invocou a presença de Deus, né, para trazer luz e sabedoria a todos que ali estavam e tudo mais. Dentro de uma perspectiva de Estado laico, será que essa pessoa poderia fazer isso? Uma provocação. Poxa vida, mas aqui é o Estado. Deixa eu já argumentar um pouquinho. Naquilo que eu tenho entendido e pelo pouquinho que a gente tem conversado aqui, eu entendo que ela poderia. Uhum. Se ela foi sábia ou não, é outra coisa. Então, é justamente isso. Poder e não poder, eu acho que ela... Então, justamente por quê? Porque a crença dela, o entendimento dela, entende? É diferente daquilo que o Tribunal de Justiça, enquanto organização, enquanto instituição, enquanto poder estabelecido pelo Estado, prevê, estabelece. E ela ainda, eu posso dizer que ela não tem o direito de exercer a sua crença, invocar o seu Deus e veja, eu não estou nem entrando no mérito qual que é o Deus, em nome de quem ela está invocando, e não é essa a questão, e eu acho que não é nem essa a discussão, né? O que eu estou dizendo é justamente quanto ao direito dela, enquanto pessoa, enquanto cidadã, ter esse direito de acreditar naquilo que ela quiser acreditar e poder desenvolver a sua crença, desenvolver tudo aquilo que ela pode desenvolver. Agora a pergunta ela poderia fazer isso dentro do Estado, na função que ela desempenha, porque enquanto ela é juíza, né, enquanto desembargadora, ela representa o Estado, né? Então, de repente, quando ela invoca no início da sessão, eu poderia dizer, não, mas veja, ela invocou no início da sessão, então quando ela começou a sessão, naquele momento ela era enquanto pessoa, e quando ela começou a sessão, então virou o Estado. Então, veja, não é tudo tão claro, não é tudo tão específico, né? Mas é algo possível de nós compreendermos. Isso em âmbito público. Quando nós viemos para o âmbito privado, então é muito mais tranquilo. Então, por exemplo, a gente reconhece diversas instituições de ensino, esses casos que você tem dado exemplo, tem mencionado, que são instituições confessionais. Então, podemos citar a própria FABAPAR, né, que é uma faculdade confessional, uma instituição confessional que pertence à denominação batista. Podemos citar a PUC, que é uma universidade agora católica, né, então cristã da mesma forma, só que num viés católico, Mackenzie e tantas outras instituições. Quando nós vamos para colégio, podemos citar os diversos colégios católicos, né, os colégios adventistas e por aí vai. Então, quando nós caminhamos para um âmbito privado, a discussão acaba não existindo muito, porque você acaba esvaziando essa situação. A grande questão e o grande embate diz respeito ao ambiente público, né? Aquilo que é regido de forma pública e clara. Agora veja que até o Estado acaba se perdendo um pouco nisso, Thiago. Isso não é tão claro. Vou te dar um exemplo, que é algo que veio agora, recentemente, algo que ainda fervilha em algumas searas, né? Então, ocorreu no mês de julho, agora de 2023, uma reunião e foi proferida uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, a resolução 715 de 2023. Tá? Então, ali estabelece algumas regras, algumas diretrizes, algumas coisas para orientar, né, os próximos anos acerca da saúde e tudo mais. Então, assim, e o que ferveu relacionado a essa resolução diz respeito ao reconhecimento ali, nessa resolução especificamente, de algumas religiões como um equipamento de saúde, né? Então estabeleceu ali especificamente a questão de terreiros, casas vinculadas a religiões de matrizes africanas, né? Reconhecendo como um equipamento de saúde. Mas quando o Estado faz isso e reconhece apenas
um único segmento, uma única linha, sem considerar as demais religiões que também o fazem, né? Historicamente, as igrejas cristãs, de uma forma geral, seja em âmbito católico, seja em âmbito protestante, evangélico, enfim, são instituições que sempre prestam esse tipo de serviço. Se nós lembrarmos, muitos hospitais foram criados em razão disso, foram criados em decorrência disso. Então, quando o Estado vem e reconhece apenas tão somente e coloca praticamente nominalmente um segmento, uma linha, nós estamos, de certa forma, infringindo esse Estado laico. Porque o Estado laico diz assim, que eu não posso interferir, não posso privilegiar, não posso impedir. Então tem vários vieses que não podem ser desconsiderados. Então veja que até o Estado, em certo aspecto, ele se perde quanto a essa questão. Então, por exemplo, em outro âmbito, e para trazer um outro exemplo, né, tem conselho profissional, se eu não estou equivocado, o Conselho Federal de Psicologia ratificou um entendimento, por meio de uma resolução, dizendo que eu não posso, enquanto psicólogo, se eu fosse, não sou, mas se eu fosse psicólogo, eu não poderia pautar a minha prática da psicologia na religião. Então, veja que interessante. Em certo aspecto, o Estado me diz, tudo bem que o Estado é todo departamentalizado, mas o Estado, de forma geral, me diz, por um lado, não posso pautar a minha prática vinculada à religião. Em outro aspecto, ele diz, eu reconheço como um equipamento de cura determinadas religiões. Então, você entende que isso acaba sendo muito acinzentado, acaba sendo muito... não é tão claras as questões. E eu tenho um exemplo aqui, bom, meu papel hoje aqui vai ser contar história, né? Porque se a gente fosse ler a Bíblia aqui e decifrar alguns textos bíblicos, eu até teria uma contribuição maior. Mas, né, falar dessa relação da lei com a igreja, tenho que descansar aí nas suas falas. Mas eu tenho um exemplo, inclusive, muito interessante dessa área de saúde. Quando eu pastoreei a Igreja Batista na Borda do Campo, a gente tinha um privilégio ali, que para mim era uma das minhas paixões naquela igreja, que nós tínhamos 2 das 4 agentes de saúde que tinham na Borda do Campo. Né, para quem está ouvindo, agente de saúde não é médico, não é enfermeiro, são pessoas comuns. Às vezes elas têm técnico em enfermagem, elas têm algum tipo de conhecimento, né? Mas elas são aquelas que visitam as casas, que vêm a pessoas que têm dificuldade, fazem cadastros de benefícios de saúde para moradores que às vezes não têm condições de ir até o postinho, enfim. A agente de saúde tem uma função ali. Posso até ter falado alguma besteira aqui sobre a formação na área da saúde dessas pessoas, mas se tem algo bem, bem mínimo, bem básico. Mas, enfim, 2 das 4 que tinham no bairro eram lá da nossa igreja. E a Igreja Batista em Borda do Campo ainda deve ser assim, né? Eu saí de lá em 2019, mas ainda deve ser assim. Ela não é, como você deu aí o exemplo da lei, né, que saiu em julho, considerada um postinho, uma UPA, né? De fato, um lugar de cura, né? Não era essa que era considerada. Eu nem lembro a nomenclatura correta, mas ela era considerada, dentro do bairro, uma instituição formal, um órgão formal de saúde dentro do bairro. Ao ponto que distribuição de leite do município, e não era da igreja, era do município, era feito lá na igreja, né? E as pessoas também podiam, através de alguns multirões que a gente fazia, ou até de bater na porta da igreja. Lembro de pessoas baterem na porta da igreja para procurar orientações, cadastros, benefícios que envolviam saúde através da igreja, por causa da presença dessas 2 mulheres. E não era só aquelas 2 mulheres que estavam lá, mas o município, a regional ali em São José dos Pinhais, né? Para quem mora aqui perto da gente vai entender um pouquinho regionalmente o que eu estou dizendo, reconhecia a igreja como um local formal dentro do município de saúde. E interessante, porque lá na rua da igreja tinham mais 7 igrejas na mesma rua, tinha mais 7 igrejas,
Tinham outras questões lá, né, que eu não posso ficar falando aqui no podcast. Não sei se vai ter muita gente que tem meu contato mais ali na rua, mas tinham outras coisas ali na rua, além das igrejas, e inclusive essas pessoas procuravam abrigo dentro da igreja quando era necessário por conta dessa questão do envolvimento estatal, né, que a gente pode dizer, da saúde. E você vê, era uma homologação, um reconhecimento público da igreja em relação àquilo que a gente poderia fazer no bairro. Ô, Leandro, eu acho que isso faz a gente começar a conduzir o nosso papo para uma outra característica, né? Que é nesse envolvimento, muitas vezes, da igreja com a comunidade, com o bairro, com a cidade, enfim, com as pessoas que estão em volta dela, que é o fato de a igreja protestante, igreja cristã, e daí você pode dizer, né, que outros, são todos os segmentos religiosos assim também, ou não, mas enfim, nós, como CNPJ, somos isentos da cobrança de impostos, né? Vira e mexe tem lei rolando por aí, não, agora vai começar a cobrar imposto, não vai cobrar imposto, não, agora vai cobrar, não vai cobrar, não vai, e fica muito, essa discussão vem à tona, mas eu acho que essa característica da isenção da cobrança de impostos também sinaliza algo em relação ao nosso papel legal na sociedade, não? Veja, você colocou uma questão que é bem interessante no final da tua fala ali, a questão do reconhecimento público da igreja, né? E somente para finalizar, mas para trazer a informação de forma completa, enquanto isso, quando você estava falando, eu até fui pegar exatamente os termos daquela resolução que nós estávamos conversando ali, só para fechar essa questão e fazer justamente a transição para falar a respeito da igreja, tá? Exatamente os termos da resolução, ela fala assim, entre aspas, né? Reconhecer as manifestações como equipamentos promotores de saúde e cura complementares do SUS no processo de promoção da saúde e primeira porta de entrada para os que mais precisavam de espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar e por aí vai. Então veja que é um reconhecimento bastante amplo, né? Que é um reconhecimento, que é esse que você mencionou, que a própria sociedade, de alguma forma, traz também relacionado a algumas localidades como igrejas, tá? E fazendo justamente essa transição para que você comentou. Historicamente, ou constituinte, de uma forma geral, quando elaborou a Constituição da República Federativa do Brasil, né, colocou uma questão ali no tocante aos tributos, né? E agora, só para a gente poder colocar de uma forma bem especificando um pouco mais isso. Quando eu falo de tributos, eu estou falando gênero tributos, né, dos quais impostos é apenas uma única espécie, né? Então temos impostos, taxas e contribuições de melhoria. E quando eu falo de uma prescrição da Constituição, então eu não posso falar em isenção, em sim imunidade. Então o que acontece? Legal. Quando eu verifico que essa previsão está na Constituição da República, então eu verifico que existe uma isenção, uma imunidade. Então, lá no artigo 150 da Constituição... Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Claro. Mas por que quando a gente vai preencher as fichinhas de organização, não sei o quê, tá lá isento? Eu tenho que colocar escrever a opção isento. Então, é que assim, por mais que a Constituição traga a questão das imunidades lá previstas, existem outras leis infraconstitucionais abaixo da Constituição que prevêem alguns tipos de isenções. Então, na verdade, a isenção, por exemplo, geralmente o que você está falando é assim, qual que é o teu cadastro municipal lá, né? Ou inscrição estadual, isento, né? Isento. Então é mais nesse sentido. Mas só para a gente poder qualificar, porque senão, eventualmente, algum colega advogado aí esteja ouvindo, fala, olha lá, falou besteira, né? Então, só para a gente trazer essa questão técnica correta. Não, precisa, né? E aqui ainda eu estou falando, né, para o público da igreja, então tem pastores aí que vão estar observando também a minha fala, né? Se eu falar alguma besteira aí, teológica, o pessoal vai puxar minha orelha, assim como também na área do direito, né?
Então, assim, as imunidades, que é aquilo que está previsto na Constituição, e as isenções, aquilo que está previsto nas normas infraconstitucionais, né? Então, lá na Constituição da República, no artigo 150, fala assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, abrange todos os entes federativos, tá? E daí estabelece lá no inciso 6º, instituir impostos sobre, na linha B, templos de qualquer culto. Então, verifica-se que imposto, e daí lembra que eu falei que tinha impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, tudo que for imposto é imune, não preciso pagar. Agora vamos usar a expressão, estou isento, né, desses pagamentos, tá? Então, até o pessoal brinca, né? Imposto está isento ou imune, né? Então, com relação a isso, dá pra... Então, tudo que começa com I, de alguma forma, IPTU, IPVA, ICMS, todos os IS, né? Imposto de renda, né? Então, todos os IS, há essa isenção ou essa imunidade, né? Então, igrejas ou templos de qualquer culto. Então, não são apenas igrejas, tá? Todo e qualquer templo de culto, e quando eu falo templo, não necessariamente a casinha especificamente, onde as pessoas se reúnem para ali cultuar a Deus, ou prestar o seu culto, ou enfim, ter as suas práticas religiosas, não especificamente isso. O conceito ele é mais abrangente, né? Mas é justamente essa questão, tá? E talvez algo que você pudesse perguntar para mim é assim, que eu até já tô pegando já já tô lendo Não, você. O próximo podcast você vai gravar você ou seu host. O que acontece? Ali é o seguinte, não apenas, então, somente igrejas, tá? Ou templos de qualquer culto. E você pode perguntar, tá, mas por que, por exemplo, outras associações não têm algum tipo de isenção tributária? E eu respondo para você, tem. Se elas estiverem em conformidade, em compliance, daí entra naquilo que você mencionou anteriormente, com relação a essa responsabilidade da igreja, né? Agora falando para as igrejas, né? Se a igreja estiver em conformidade, em compliance, com as normas, de uma forma geral, ela consegue esses reconhecimentos. O que muitas vezes acontece é assim, o pessoal às vezes pergunta para mim, Leandro, mas a minha igreja paga o IPTU, por exemplo. Então tá bom, vamos verificar a documentação. Só que o IPTU desse imóvel não está em nome da igreja, está em nome do irmãozinho fulano e tal. Você tem um contrato de locação, você locou esse espaço, essa propriedade privada para o desempenho das atividades do culto? Não. Ou sim, é um aluguel de boca, enfim, empréstimo. Sim. Então, ou seja, não chega a alcançar esse benefício legal. Por quê? Porque a igreja não está regular. A igreja muitas vezes não tem o seu CNPJ, os bens não estão em nome da igreja, e veja que eu não estou falando que existe má fé nisso, existe um sem número de razões para que esse tipo de situação aconteça, né? E não estou aqui também para julgar nenhuma dessas razões, o porquê que pode, porquê não pode, às vezes são situações que o próprio Estado estabelece, né? E de exigências que não saem ao alvará, por exemplo, de funcionamento, né? Mas que isso também tem a ver com a proteção das próprias pessoas que frequentam este local. Então, tudo de uma certa forma, por mais que o Estado não possa se meter na organização e no funcionamento, da mesma forma o Estado tem a obrigação de regulamentar no sentido de proteger as pessoas que lá estão ou que lá frequentam. Então, isso agora, tudo é mais complexo, né? Quando o Estado ele garante esse benefício, né, de algum tipo de imunidade, tô aprendendo, hein? Algum tipo de imunidade, né, alguma coisa que isenta você de pagamento de alguma coisa, né? É porque o Estado entende que existe uma contrapartida, uma benfeitoria que aquele CNPJ, no caso da igreja, ele está desempenhando. No nosso caso da igreja, né? Mas a gente vê isso em grandes organizações, né? Por exemplo, se uma empresa, uma mega empresa, ela tem algum tipo de projeto, algum abate do imposto que ela tem que pagar, não sei o quê. Então, normalmente o Estado usa a isenção, né, a imunidade, o não pagamento, né, de alguma responsabilidade, com
a troca por uma benfeitoria à sociedade. Isso mesmo, Né? você está correto. Porque o Estado é grande demais e às vezes ele não enxerga uma necessidade pontual da onde aquela empresa, organização, igreja e tal está. Então, para ele é uma mão na roda, né? Eu não vou chegar lá mesmo, então tem alguém lá, então ele se torna meu parceiro, né? É como se fosse um contrato de parceria, né? Tamo aí, você tá lá, eu não tô, então me ajuda. Só que para a empresa, e agora vou começar a dar umas cutucadinhas na nossa classe, né, nós como pastores, para as empresas, como ela está vendendo um produto, muitas vezes, ela faz todo um marketing, ela produz toda uma demonstração de que ela está fazendo aquele bem porque isso faz com que ela possa vender mais produtos, né? Então, sei lá, as empresas que vão atrás desses selos de sustentabilidade, Sim. né? Olha como é uma empresa sustentável, eu vou comprar dessa empresa que é sustentável. Empresas que têm projetos sociais em algumas comunidades. Olha os projetos que essa empresa faz, então eu vou comprar mais dessa empresa porque essa empresa é uma empresa que ajuda e tem projetos. O Estado já está contribuindo com ela, né? E deixando ela imune de algumas responsabilidades financeiras, e ainda o cliente ele quer comprar dessa empresa por conta dessas benfeitorias que a empresa faz para a sociedade e comunidade em si. Só que muitas vezes a gente não percebe muito por conta dessa briga que às vezes a igreja entende que ela tem com o Estado, porque o Estado é laico, não me deixa fazer nada, e fica esse jogo de poder entre Sim. Estado e igreja. E ela acaba não usando aquilo que ela tem na parceria e ela espera só que o Estado cumpra parte da parceria dela e ela acaba não cumprindo. Mas quando eu falo de Jesus é porque eu tô fazendo bem para as pessoas. Tudo bem, mas nem todo mundo acha que falar de Jesus faz bem. Existe um outro bem que o Estado está esperando da gente por termos essa imunidade. Como que você tem visto, Leandro, as igrejas de um modo geral? Vou dar um exemplo bem prático, tá bom? Sim. Uma das coisas que nós somos imunes, que você deu vários exemplos, é o IPTU, que é um valor que gira em torno da propriedade em si. Não estou falando de todos os outros que a gente não precisa arcar, mas o IPTU. Então, olha que didático que é para a gente ficar bem claro. Se o Estado não cobra de mim o IPTU por reconhecer que eu faço bem na comunidade onde eu estou, significa que ele espera que o local que ele está isentando o meu IPTU também sirva à comunidade e não só à minha organização. Não vou nem dizer todas as outras questões que envolvem aí, mas vou falar só do IPTU. Como que você tem visto, por exemplo, o uso dos templos pela comunidade, pela sociedade, essa isenção, essa relação? Qual tem sido a sua experiência? Porque acho que, não sei se você falou tão claramente, né? Mas o Leandro, além de professor, pastor, ele desempenha um papel denominacional entre os batistas, né? Esse é um podcast de uma faculdade batista. Então você tem bastante contato com o que está acontecendo nas igrejas por aí. Pronto. Como é que você tem visto essa relação aí? Isso que você mencionou com relação a, vamos usar a expressão contrapartidas, né, que precisam ser dadas. Então, quando existe ali, por exemplo, uma prática de algum projeto, algo de alguma empresa, né, então a contrapartida é a desnecessidade de recolhimento do tributo lá da imposto de renda e tudo mais, né? Então tem todos os regramentos relacionados a isso. Quando nós viemos para o lado da igreja, nós precisamos lembrar, acima de todas as coisas, em que Jesus alerta a todos nós cristãos que devemos ser sal e luz. Por que sal e luz? Porque a nossa presença ela deve ser não apenas perceptível, mas ela é quase que essencial, ela não tem como ser apagada, falando da luz, ou não tem como ser passado desapercebido se falarmos do sal, né?
Ela precisa A realmente... frase que eu ia usar, não dá para nós sermos passar, não dá para a gente passar Exato. desapercebido. Tem um chavão, inclusive, que diz assim: se a sua igreja hoje deixar de existir naquela localidade, a comunidade local ali, a sociedade, o bairro, a rua, a cidade em que se está inserido, vai notar qual diferença, qual falta você vai fazer. E eu acho que quando nós partimos disso, que é um exemplo prático, concreto, nós podemos verificar essa situação. Se a sua igreja somente possui culto aos domingos, seja pela manhã, seja à noite, ou às vezes até uma reunião de quarta-feira, e depois o restante do tempo fica fechado, será que nós estamos desempenhando um papel social que nós podemos desempenhar? Será que nós estamos sendo luz para aquela localidade? Será que nós estamos sendo sal para aquele lugar? O que nós temos feito de diferença na vida das pessoas? Porque, novamente, né, como diz o ditado, o jargão, né, que nós devemos pregar o evangelho ou comunicar o evangelho, se for o caso, até com palavras. Mas esse não deve ser o inicial. Né? A Bíblia nos ensina que nós precisamos amar aos outros, e justamente essa prática do amor é que deve ser o diferencial. É pelo que nós seremos reconhecidos, ou pelo que nós devemos ser reconhecidos, por amarmos uns aos outros. Então, quando eu amo o meu próximo, quando eu amo aquele que está no meu caminho, ou que está próximo a mim, ou que de alguma forma posso fazer algo por ele, o que eu posso fazer para manifestar esse amor? O que eu estou fazendo no meu templo que está lá vazio muitas vezes, e está ocioso aquele espaço? Será que eu não consigo colocar ali, por exemplo, projetos que ensinem nem que seja português para os estrangeiros? Nós estamos vivendo a recepção de uma leva de estrangeiros bastante grande. São pessoas que muitas vezes chegam e não sabem sequer falar o nosso idioma, o português. Será que nós não podemos desenvolver isso? Será que nas nossas igrejas não tem alguém que possa se dispor a minimamente ensinar português? Veja, é questão de comunicação, é questão básica muitas vezes. Muitas vezes é questão de esporte, vinculado ao esporte, às vezes a criança, e tudo bem que agora tem aumentado essa questão e tem uma tendência de que as escolas sejam em âmbito mais integral, né? Um turno escolar elastecido. Né? Isso. Mas contra pelo menos aqui no Paraná, isso, né? aqui no Paraná, exato. Tem tentado nesses últimos meses, acho que esse ano, né? O ano passado ele usou bastante como um argumento político e agora ele tem colocado em prática as escolas estaduais, que aqui envolve o ensino do 6º ano até o 3º do médio, pelo menos essa é a minha nomenclatura de quando eu estudava, né? O 6º ano do Fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio, desse período integral. Sim, então veja que, por exemplo, digamos que na minha localidade não exista essa questão dessa escola em turno integral. Será que eu não posso desenvolver de alguma forma um contraturno escolar? Veja, mas eu não tenho pessoas que fazem isso. Gente, se nós pegarmos acadêmicos de educação física, por exemplo, precisam desenvolver atividades em vários locais. Será que eu não consigo trazer algum deles para desenvolver alguma coisa dentro da minha igreja? E a gente tem CNPJ e a gente pode assinar estágio para eles. Pode. Né? É uma troca em vários âmbitos da sociedade. Sim, sim. E daí nessa perspectiva, inclusive tem sido utilizado, porque como você mesmo mencionou, existem movimentos que volta e meia surgem para, de repente, tirar essa questão dessa imunidade ou dessa isenção tributária que é estabelecida para as igrejas, justamente com base nesse tipo de argumento. Por quê? Porque existem diversas outras entidades que a sociedade, de alguma forma, reconhece como que fazem um trabalho social bastante significativo e não possuem o mesmo tipo de isenção, o mesmo tipo de imunidade. Né? Então, nessa perspectiva, o que justificaria que igrejas, ou, nos termos da Constituição, templos de qualquer culto, sejam imunes, né, ou não precisem pagar determinados tributos por conta disso? Né? Então, veja que, além de nós precisarmos estarmos regulares, estarmos em compliance, estarmos em conformidade com a legislação,
seja porque nós professamos uma fé em que existe um ideal ético relacionado a isso, seja porque nós temos benefícios que a própria lei estabelece que nós precisamos usufruir esses benefícios, né? E, enfim, e seja por qualquer argumento for. Agora, a grande questão é, aquilo que é de direito da igreja, a igreja precisa assumir o seu papel, não apenas no tocante a recebimento de direitos, mas também no tocante a desenvolvimento daquilo, da vocação para a qual ela foi chamada. A gente deveria, como igreja, querer desenvolver todas essas coisas pelo simples fato de ser a nossa missão, né? Mas às vezes, né, se não é pelo amor, às vezes é pela dor. A gente tem que entender que, inclusive, legalmente, isso se torna responsabilidade nossa. E daí, como você bem disse, depois que surgirem novos rumores e quererem começar a exigir de nós o pagamento de alguns tributos, a gente tem que ver se, como diz o Sermão da Montanha, né? Jesus disse, você tem que tirar a trave do próprio olho para poder, né? Porque ele diz, não é que o texto está dizendo para a gente não julgar o próximo. O texto está dizendo que primeiro você tira a trave do teu olho. Se você tirar a trave do teu olho, você tem como apontar o cisco do irmão que está no outro. Então a gente usa muito esse texto para dizer que não pode julgar. Não, a Bíblia nunca diz que não pode julgar. A Bíblia diz que é para eu primeiro tirar a trave que está no meu olho para poder apontar o cisco do irmão. Então, às vezes, a gente vai se encontrar num momento onde, quando essa lei e essas discussões vierem à tona, a gente vai estar com uma trave gigantesca no nosso olho que vai nos impedir de contra-argumentar esse cisco que o Estado vai querer colocar sobre nós, que é o pagamento de tributos. Por quê? Muitas vezes nós não estamos usando do privilégio que temos da imunidade. Eu lembro de um exemplo, também quando ainda estava pastoreando jovens e adolescentes na nossa igreja lá, que envolvia esse projeto com aquela escola municipal, que a diretora me convidou para participar de uma formatura do ProErd, lá na escola. E daí colocou as cadeiras tudo na quadra, aí ela fez uma decoração, colocou a mesa, tudo bonitinho lá na frente, pegou a caixa de som da escola, microfone, formatura do ProErd, o militar foi lá, fizeram a formatura tudo bonitinho. Aí eu falei assim, gente do céu, na minha igreja tem um palco bonito, luz, som de qualidade, cadeira legal para sentar. Sim. Por que eles estão fazendo essa formatura aqui, nessa quadra, aberta, com alambrado atrás? Todo mundo tem que fazer uma decoração lá na frente. Pelo amor de Deus. E foi muito interessante, que nos próximos anos, as formaturas do ProErd foram todas lá na igreja. Era muito interessante ver, porque a gente conseguia alguns irmãos da própria igreja para servir na formatura. Então, arrumava as cadeiras, faziam um lanchinho, um negócio para todas as famílias que estavam chegando lá. Imagine aquela quantidade de famílias que talvez nunca tinham entrado na igreja na vida, entrando para a formatura. E assim, o máximo que eu fazia era ir lá na frente, pegava a palavra e agradecia a comunidade por estar ali, que a gente queria, de alguma forma, servi-los bem, né? Óbvio que eu diria, fazia uma oração, pedindo para que Deus abençoasse todos os formandos ali, mas assim, era um evento deles, não tinha nada a ver comigo, não tinha pregação, não tinha louvor, não tinha nada. Era assim, eu cedi o espaço para a utilização da escola, e assim, você via a alegria, né? A luz colorida, o aluninho subindo no palco, pegando o diploma, descendo do palco, aquela foto lá na frente. Falei assim, tão simples, no meio da semana, Sim. né? Ainda vamos pensar nas igrejas que tem culto nas quartas-feiras, né? A formatura a gente fazia terça, segunda, quinta, no dia que não tivesse nada. Sim. A gente fazia, né? A formatura, o momento cívico, cantava o hino, sabe? Que experiência para a comunidade ter a formatura no ambiente. As fotos, a memória, torna muito mais significante, né? Não, sem falar que nessa perspectiva, você se sentiria muito mais tranquilo e à vontade em fazer uma oração, por exemplo, dentro
da igreja do que lá se fosse na quadra do colégio, né? Exato. Então é algo assim que acaba facilitando muito. E até mesmo quando nós estávamos falando do IPTU, eu estava me recordando aqui que eu só lancei informação, mas não dei ela exata, né? Então, só para deixar clara essa questão, inclusive nós temos a possibilidade, porque assim, o Estado, quando estou falando de IPTU, estamos falando do município, né? O ente federativo é responsável pelo IPTU município. Então, o município não tem como saber que aquele imóvel, quando está o nome da igreja, claro, ele sabe, opa, aqui em nome da igreja não posso lançar o tributo. Mas se ele está em nome do Tiago Vercelino, a propriedade, e eu, enquanto igreja, loco o espaço dele, eu não tenho como saber que aquele espaço está sendo utilizado pela igreja. Então ele abre de tempo em tempo um período em que as igrejas podem informar para o município quais são os imóveis que estão utilizando, que em virtude disso estariam isentos, né, ou imunes ao tributo, né? Então, assim, por isso que eu digo que a gente precisa ficarmos atentos em relação a isso e utilizarmos as prerrogativas que a legislação nos coloca, né? Então nós temos várias possibilidades e precisamos fazer uso disso. E não apenas disso, mas também darmos a contrapartida não ao Estado, porque nós não devemos nada ao Estado, mas às pessoas que fazem parte. Por quê? Porque são pessoas iguais a mim, iguais a você, feitas à imagem e semelhança de Deus, que precisam do amor de Cristo, que precisam receber isso tudo que nós temos. Nós precisamos transbordar esse amor de Deus. Leandro, que papo incrível. É muito podcast que eu já gravei na minha vida, né? Mas tem alguns específicos que eu saio com aquela vontade, tipo assim, cara, por favor, todo mundo tinha que ouvir e ter acesso a isso, porque são informações, são coisas que estão presentes no dia a dia das nossas igrejas, da nossa comunidade, mas que é pouquíssimo refletido, né? E vou agora aqui até me colocar numa posição um pouquinho mais delicada, né, da força desse episódio, que é o seguinte: às vezes o pastorzão, ele não vai ter acesso a esse conteúdo aqui, porque ele tá numa dinâmica tão frenética de cuidado de pessoas, de suas responsabilidades de igrejas, que não é nem por maldade, mas ele não tá refletindo em todas essas implicações. Mas você que tá ouvindo, às vezes pode ser o instrumento para, com amor, com carinho, né? Óbvio, né, usar uma palavra que é pouco usada no nosso dia a dia, né? Com ternura, né? Ser um canal de transformação dentro da sua igreja com relação a isso que foi conversado aqui, né? Para a gente parar de usar a expressão o Estado é laico levianamente, para a gente parar de aceitar o argumento de que o Estado é laico também de uma maneira infantil, de simplesmente ficar aceitando, é verdade, o Estado é laico, esqueci, vocês têm razão. Não, calma aí. Vamos dialogar sobre isso, de revisar até estatutariamente nas nossas igrejas, né, o nosso papel na comunidade que nós estamos, né, no bairro que a gente está, no quarteirão. Quantas organizações estatais às vezes tem na nossa quadra da nossa igreja? Às vezes é uma escola na rua de trás, uma UPA 3 quadras para baixo, um departamento de polícia, um DP, né? Seja civil ou um quartel da polícia militar, né? A própria associação do bairro, né? Que tem sempre lá um guarda municipal, que tem um policial militar, que tem representantes religiosos, que tem representantes da escola. Aonde que essa reunião está acontecendo? Sim. Essa reunião poderia ser no seu templo, né? A partir do momento que a igreja começa a se desenvolver no local, ela se torna relevante para a comunidade e ela começa a ser chamada
para a participação, para a vivência da comunidade local. Então, isso é muito significativo. E até mesmo quando a gente fala a respeito disso, pastor Tiago, mas eu não sei nem como, isso ardeu no meu coração, quero fazer, estou até me sentindo impulsionado pelo Espírito de Deus a fazer alguma coisa, mas eu não faço a menor ideia do que fazer. Então, assim, nós temos, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para a convenção, né? Convenção Batista Paranaense, nós temos possibilidades de ter atendimento, inclusive assessoria nessa área de ação social. Temos a irmã Silvana, que tem ajudado por meio da Associação dos Batistas do Paraná, né? Ação Social Batista Paranaense, tem ajudado, tem dado consultoria em projetos sociais, tem ajudado as igrejas a se desenvolverem nisso. Muitas igrejas têm criado uma ONG, um organismo jurídico próprio para o desenvolvimento de ações sociais em suas igrejas. Então, assim, tem várias possibilidades. Agora, por exemplo, eu vou falar a respeito de um projeto que eu vi sendo feito. Tem alguns projetos de costura em que as pessoas têm costurado, por exemplo, uma almofadinha em forma de coração. Para quê? Para que aquelas mulheres que precisam fazer a mastectomia, a retirada da mama em virtude de algum tipo de câncer, alguma situação assim, possa ajudar na drenagem linfática daquilo, e é uma acomodação para essa mulher. Então veja quantas possibilidades, tantas coisas que várias igrejas conseguem fazer, instituições conseguem fazer, e muitas vezes eu não consigo fazer isso de forma isolado, mas então vamos nos unir a outras instituições, a outros organismos, a outras coisas que já estão sendo desenvolvidas, para de repente dar vazão, para fazermos mais e melhor, para que o reino se estabeleça. Temos que trabalhar em função do reino. Leandro, muito obrigado, pastor Leandro, por essa oportunidade de te ouvir. Obrigado a você que esteve com a gente durante todo esse tempo, ouvindo, e a gente espera muito que tenha sido relevante. Sempre gosto de repetir essas 3 palavrinhas: relevante ministerialmente, relevante pessoalmente e relevante academicamente, espiritualmente para você. Deus abençoe e até o próximo Praxis. Obrigado. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.